Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Então, quero compartilhar aqui com vocês algumas coisas. Nesse meio tempo, eu conheci aqui um casal e a gente fez uma amizade. E conversa vai, conversa vem. Descobrimos que eles são adventistas, né? Então não teve como não compartilharmos ali histórias, enfim, e conversar sobre o assunto, né? Sobre a igreja. E acabou surgindo um convite eu e da minha família irmos na igreja. Por mais que eu já conhecesse a igreja local aqui, veio esse convite para que nós pudéssemos visitar ali, né? A gente agradeceu e tudo. Eu coloquei algumas questões, o que impedia ou não de eu ir na igreja, mas disse que um dia talvez nós iríamos ali, né? Pela amizade, enfim. E a gente acabou indo, eu, a minha família, né? E encontramos sim uma igreja diferente do Brasil, muito diferente. São em alguns aspectos que eu posso, enfim, em outro vídeo passar para vocês. Mas por outro lado, encontramos uma igreja, quando eu digo igreja, digo pessoas boas, de coração bom, sabe? Amistosas, um calor diferente do Brasil, talvez pela distância que estamos da nossa terra, e quando encontramos em comum pessoas que estão na mesma situação que a gente, né, fora do país, talvez muda um pouco a forma com que as pessoas enxergam as coisas. Mas no modo geral a igreja funciona exatamente igual, com os cultos, tudo certinho, como é no Brasil. Mas o interessante é que a igreja local, quando eu digo igreja, eu digo pessoas, eu encontrei um calor diferente, pessoas boas, sabe? Mas o que não muda é o que vem da divisão, né? O que não muda é toda a doutrina e tudo que a gente já sabe que vem. É uma coisa que a igreja só segue à risca tudo o que vem como lição, como doutrinas, enfim, pregação, programação, né? E algumas outras ordenanças que a igreja tem. E isso é o que atrapalha um pouco, né? Enfim, por que eu falei toda essa história? Porque realmente eu fiz amizade não só com eles, como com outras pessoas ali naquela igreja local. E de certa forma, em alguns cultos a gente se sente bem, né? Algumas pregações e tal, normal como no Brasil. E isso é a questão congregacional, a gente sente falta, não tem como não sentir. O problema são algumas práticas que acontecem ali dentro. Esse é o maior problema para mim, né? E eu entendo assim, vou ser bem sincero, eu entendo que se eu não estou no meu lugar, quando eu digo no meu lugar, na minha casa, se eu estou visitando um outro lugar, no mínimo eu tenho que respeitar. Eu não posso chegar num lugar e faltar com respeito ou falar alguma coisa que não condiza com que se acredita ali dentro, causar algum escândalo ou alguma coisa. Agora, quando essas pessoas me procuram, né, para saber, eu digo, eu não ando escondendo nada. Eu falo tudo, olha, a minha dificuldade é essa. Eu entendo assim, aconteceu isso. E eu falo, né? E isso, de certa forma, alguns querem saber como, o que, né? Então já tive a oportunidade de conversar com 3 pessoas a respeito de doutrinas, a respeito de profecias. Como no Brasil a maioria das pessoas não sabem nada. Por quê? Porque não estudam a palavra, não estudam a Bíblia. Então é chover no molhado. Estão ali no clube. É um clube, entendeu? Então a questão é, o que me faz pensar? Eu tenho meu filho pequeno, isso pesa muito, porque eu fui instruído e criado dentro da igreja, e eu sei que para uma criança faz a diferença. Enfim, o meu filho também fez amizades ali dentro, tudo.
Até hoje não fui convidado a me retirar. Deixei muito claro as minhas crenças. Por enquanto está tudo bem claro. Agora o que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte: o que me dificulta? Por exemplo, no ano passado tivemos uma lição da Escola Sabatina falando sobre o livro de Daniel. E eu fiz algumas participações na lição, que é o momento que o irmão pode participar, qualquer um pode participar, né? E fui interrompido por 2 vezes, exatamente porque a pessoa recém disse: não, mas nós como adventistas não cremos assim. O que eu vou fazer? Vou bater pé? Não, eu não estou no meu ambiente, entendeu? Eu simplesmente disse: ok, mas a Bíblia não está falando isso, está falando assim. É o que eu posso fazer, né? E agora, o que acontece? A minha amizade com o pessoal ali, ela não ficou restrita à igreja. Eu criei uma amizade forte mesmo com algumas pessoas de dentro da igreja, né? Então surgiram algumas conversas, alguns não têm interesse. A gente segue uma amizade saudável por fora, entende? E o convite de estarmos juntos, isso faz bem também para todos, né? Essa congregação, essa união. Mas o que me atrapalha? Hoje o que me atrapalha, por exemplo, é que nós temos uma lição da Escola Sabatina que está chegando agora, começou semana passada, e ela fala do Apocalipse. E isso para mim é complicado estar ali dentro e não poder dar a minha opinião, não somente opinião, mostrando na palavra. Por quê? Porque a lição da Escola Sabatina vem retratando exatamente as crenças da igreja, passando por cima de muitos versos. Eu tenho certeza que muitos assuntos não vão ser nem debatidos ali. Por quê? Porque não é do interesse deles que os irmãos saibam. Eu tenho certeza, eu digo da liderança, né? Existem verdades, existem muitas coisas que são discutidas em exaustão, mas no meio das verdades existem mentiras. Existem versos que são usados para alimentar a doutrina que eles acreditam, sem analisar se isso é verdade ou não dentro da palavra. E isso pesa muito para mim, a ponto de me deixar assim de fora em muitos momentos, né? Por exemplo, essa lição da Escola Sabatina que teve da semana passada, eu estudei ela à risca, e tem um dia da lição que eles defendem a Trindade muito forte. Sei que talvez não, com certeza muitos que estão vendo esse vídeo vão dizer: não, mas o que tem na Trindade? Eu não creio na Trindade, eu não creio em 3 deuses, eu creio em um Deus, porque é assim que a palavra fala. Posso depois fazer um estudo aqui. Eu creio em um Deus, há somente um Deus, e ao seu Filho Jesus Cristo. Tem um vídeo no canal que ainda fala se Jesus pode ser adorado ou não. Acredito que sim, mas não me dá a possibilidade de criar 2 deuses, muito menos quem dirá 3. E o problema é que uma das lições, um dos dias da lição da semana passada, fala sobre isso, né? Fala sobre essa Trindade agindo para revelar o Apocalipse. O que eu não concordo, porque eles usam um verso para relatar que isso é o Espírito Santo. Primeiro ponto, a primeira discussão é se existe o Espírito Santo, que eu acredito que existe, que não é uma pessoa, mas sim o próprio Deus. É o Espírito Santo de Deus, não um outro Deus, né? Eles relatam que aquele versículo de Apocalipse 1:4 está falando sobre o Espírito Santo. Eu não acredito nisso, e eu vou fazer um vídeo a respeito desse tema exatamente, não do tema Espírito Santo, mas do tema do Espírito Santo na ação ali no Apocalipse, porque ali está dizendo que são os 7 espíritos que estão diante do trono. Então, depois no capítulo 4 de Apocalipse ainda fala sobre o altar e o trono, e quem são os que estão diante do trono. E aí a gente pode ter uma certeza um pouco melhor, mas isso não foi analisado. Então eu vou fazer um vídeo para tentar explicar isso. Em resumo de tudo, a dificuldade de quem já encontrou algumas verdades diferentes do que a igreja prega, de congregar dentro da igreja, ela é imensa. Porque você não pode falar nada, você não está no seu ambiente, no mínimo você tem que respeitar, né? E as pessoas não querem ouvir.
Agora, a pior dificuldade é a seguinte: as pessoas não estudam a palavra. A maioria das pessoas não estudam a Bíblia para saber, para descobrir, para investigar, para receber de Deus as suas palavras. A pessoa não estuda a Bíblia, a maioria das pessoas. Então engolem tudo aquilo que vem pronto, que sempre teve pronto e veio pronto da instituição. É um pouco complicado. Nesses vídeos que eu estou fazendo agora, eu não estou usando muito de texto, não estou usando muito de edição, não. Eu estou tentando abrir um pouco meu coração para vocês, né, para vocês entenderem a situação que passa, entre aspas, um ex-adventista. Porque por mais que tenha colocado aí ex-adventista, eu nunca fui riscado da igreja, meu nome ainda está lá, né? E eu nunca deixei de seguir as normas que a Bíblia me apresenta, né? Então tem muita gente que me pergunta sobre vários temas. Ah, mas tu saiu da igreja, então agora tu não guarda o sábado, tu não faz isso, não. Princípios são princípios, doutrinas são doutrinas, entende? Então o que a Bíblia me apresenta como verdade eu procuro seguir. Isso para mim é ser sincero com Deus, né? Não indo atrás de homens, mas atrás daquilo que eu entendo ser correto dentro da palavra, não indo atrás de homens. Então assim, sei que mais uma vez vai ter um monte de crítica nesse mesmo vídeo aqui. Não tem problema, pode deixar seu comentário aqui. Hoje, graças a Deus, eu estou um pouco mais fortificado quanto a isso. Não me abala muito. Se eu achar que eu tenho que responder a sua crítica, eu vou responder. Se eu achar que eu não tenho que responder, eu não vou responder. Mas de tudo, o que eu mais espero é que o irmão analise, verifique, dá uma olhada nos outros vídeos para saber do que eu estou falando, o que houve, o que não houve, o que aconteceu. Se quiser saber também, né? Mas se não quiser saber, não tem problema também. Agora, chega de hipocrisia, né? Vamos abrir o coração e falar da verdade. Quando digo da verdade é sem esconder nada. Eu estou tentando abrir o meu coração, mostrando para vocês o que se passa na cabeça e na vida de uma pessoa que tenta seguir aquilo que acredita ser correto. Então, por resumo, é isso. A gente vai conversando, eu vou gravar o vídeo, vou falar assim sobre o que eu não acredito nessa lição que passou. E o que eu estou falando é a respeito da divindade, né, que está relatada ali, eu acredito, na lição de quarta-feira. Dessa primeira lição, para você que está assistindo esse vídeo depois, bem depois, a lição que eu estou falando é a primeira lição do ano de 2019. A primeira lição, a primeira semana. Acredito que é a lição de quarta ou quinta-feira, tá bom? Está falando ali na divindade. Eu acredito que é a divindade na revelação do Apocalipse. Então, se você quiser saber o mistério sobre isso, não leia só o que a lição está falando. Vá também para como está falando, 7 espíritos diante do trono. Então vá lá para Apocalipse 4 e veja o que está sendo dito diante, o que está acontecendo diante do trono. Dá uma olhadinha lá e você vai ver quem são os 7 espíritos, o que a Bíblia está dizendo. E aí você escolhe se fica com a versão que a igreja está defendendo ou o que a Bíblia está defendendo. Eu sempre vou tomar parte e defender a palavra, a Bíblia. Sempre vou defender a Bíblia. Eu espero que Deus abençoe cada um de vocês e que possamos ter um ano abençoado. Eu vou seguir gravando, se Deus quiser me dê forças. A gente vai ter uma conversa um pouco mais próxima. Quando digo mais próximo, é vídeos mais frequentes. E vamos conversando na medida do possível, né? Espero que realmente Deus abençoe cada um de vocês. Sei e espero que todos estejam fazendo a sua vontade. Quando eu digo a sua vontade, é o seu melhor para com Deus. O seu melhor para com Deus, com o seu entendimento e com o que sabe, com o que acredita ser correto, mediante a palavra. Mas eu deixo com vocês também o que a Bíblia fala, que nós temos que adorar a Deus de todo o nosso coração, de todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento. A
pergunta é: será que estamos fazendo isso com todo o nosso entendimento? Será que estamos buscando esse entendimento? Então eu deixo essa mensagem para vocês. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.